Oi, pessoal. É o Marcos da Casa do Saúde. Hoje a gente está começando um processo de cast da Casa do Saúde e hoje nós vamos falar com o pessoal da Odontoprev, um amigo nosso de longa data. é, a gente conhece bem a operação através deles, o Odontoprev. Amadeu, obrigado pela presença aqui com a gente. Eu gostaria agora que você se apresentasse, Amadeu. Falasse um pouquinho de você, como é que você chegou nesse mercado. Não se atenha só ao Odontoprev, não. O que que você fez aí da sua vida de business, de negócio? E assim, aqui é um bate-papo para a gente entender Boa. você e conversar um pouquinho daqui a pouco sobre o Odontoprev. Não, legal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês aqui no podcast da Casa de Saúde. Bom, eu tenho 23 anos de mercado, né? Eu fazia uns 23, 24 anos de mercado. Desses 23, eu tenho mais ou menos 20 anos em operadora de dental. Então eu costumo dizer que eu sou minhoca dessa terra do dental aqui, né? De tanto tempo que eu já tenho aqui em operadora. É, Tô na Odontoprev, vou fazer 4 anos de Odontoprev. Faço em novembro, 4 anos de Odontoprev. Tive uma passagem de 3 anos pela Amil, fiquei 10 anos na Previdente, tive uma passagem rápida pela Qualicorp, e aí outras operadoras ali desde 2003, mais ou menos, 2002, que é essa do início da minha jornada aqui nesse mercado de saúde. Na Odontoprev, hoje você cuida aqui do nosso interior, São Paulo. Como é que é o negócio seu? Na Odontoprev, assim, a gente tem um superintendente nacional, e aí a gente tem as quebras regionais, né? Nós somos em 5. Eu cuido de uma regional. Então eu cuido do estado de São Paulo todo. Então eu tenho uma equipe de consultores comerciais que ficam na Grande São Paulo. Então nós somos um time de 5 na Grande São Paulo e um time que cuida do interior. Então são mais 5 que cuidam do interior do estado de São Paulo. E aí separados por DDD, né? Então eu tenho uma pessoa no Vale, eu tenho uma aqui no 016, aqui em Ribeirão, que é o Guilherme. Tenho no 017 e 15 e 19. Aí a Então, minha galera. Marizão, então você tá com o Tô PIB do rodando. Brasil, né? Tá com o PIB na sua mão. Tô rodando bem aí. Ó, Amadeu, pra gente, eu gostaria que você compartilhasse assim um pouco do panorama desse mercado de odonto, né? Uhum. Quais essas tendências, o que que você acha disso aí? Qual que é esse mercado de odonto aí para o nosso segmento aqui? É legal, assim. é, Eu sempre mostro um corte muito interessante num paralelo que a gente faz com o plano de saúde, né? A gente pegando o período de 2014 até 2025, mais ou menos o período de 10, 11 anos, comparando o plano médico, o crescimento de plano médico com o plano odontológico, 2014 a 2025, em plano médico, foi incrementado mais ou menos 1,5 milhão de vidas. 2025 é o melhor ano histórico em vidas em plano médico. Então, eles estão, se não me engano, a indústria de plano de saúde, planos médicos, está com 52 milhões, alguma coisa acima de 52 milhões de vidas, certo? O plano odontológico, de 2014 para cá, incrementou mais de 14 milhões de vidas. A nossa curva de crescimento, desde 2006, ela não para de crescer. Então, tem uma tendência ainda de crescimento muito forte desse mercado. Então, o que o plano de saúde incrementou 1,5 milhão, num corte de 10 anos, a gente incrementou 14. Mais de 14 milhões e meio de vidas. E é uma tendência de crescimento que vem a cada ano. Então, crescimentos acima de 2 dígitos em cortes de 3 anos, 2 anos acima Amadeu, desse quando a gente mercado. olha para São Paulo, aqui para o interior de São Paulo, há espaço para crescimento? Muito, muito. É, a gente olha separado, né? Eu tenho uma visão um pouco holística do estado como um todo, porque cuido de todas essas regiões, mas eu consigo separar as duas coisas. Olhando só o interior do estado de São Paulo, e aí eu vou dar o interior como um todo, né? Fora da Grande São Paulo, de forma geral, desde o Vale, Presidente Prudente, subindo aqui tudo. A gente teve, nos últimos 3 anos, o nosso crescimento também está, de ano em ano, está na casa de 20 a 25% de crescimento em ano em ano, né? E assim, a comercialização nossa, a gente quebra a nossa comercialização em três, né? Em três segmentos, basicamente em três segmentos. A gente tem as grandes empresas, né? Que a gente chama lá de acima de 200 vidas, o plano corporativo acima de 200 vidas. A gente tem o PME,
o pequeno e médio empresa, que são de 3 até 200 vidas, até 199 vidas, e o plano PF, né? Em grandes empresas, a gente tem percebido um grande crescimento, a gente tem explorado bem a parte de usinas aqui no interior, a gente tem uma indústria de usina muito forte aqui no interior do estado de São Paulo, então a gente tem explorado isso muito bem, além de outros segmentos também que a gente tem performado bem em grandes contas, mas nesse mercado de grandes contas, se a gente pega uma FICA, por exemplo, né, uma grande corretora que tem grandes contas na carteira, basicamente, essas grandes contas ou essa carteira de grandes contas, 90% desse mercado já está penetrado com plano odontológico. Ou se você for conversar com o RH de uma grande conta, você vai conversar normalmente sobre plano odontológico, ela já entende bem do que a gente está falando ali, não é nenhuma novidade plano odontológico. Então, 90% desse mercado já está bem penetrado. Agora, quando a gente fala de PME, aí o universo é gigante, Marquinhos. Aí nós estamos falando de um outro segmento aqui que a gente tem que olhar com um pouco de carinho. A gente está numa crescente muito forte. Tanto que no interior, hoje tem algumas boas plataformas de venda que estão no interior de São Paulo, bem focadas no segmento de PME, que é onde que está aí a grande fatia de crescimento que a gente pode falar. E tem a parte do PF, né? O PF aí já é um outro bicho que a gente também está olhando separado, que também tem muita coisa para explorar. Mas em termos de crescimento, falando de interior, muita oportunidade. Bom, você vê, né? Eu mostrei esse corte de 10 anos, a curva não para de crescer. O que isso significa? Tem gente vendendo. Né? Não, Tem gente comprando e tem gente Amadeu, vendendo. na sua visão, qual que é o benefício então daquele corretor generalista ou aquele corretor que ainda não pensou em atuar com odonto, né? Hum, Incluir esse produto na corretora dele? boa. Como eu tô vindo, falei pra vocês que eu tô 20 anos aí só em operadora de dental. Marquinhos, eu tô há 20 anos fazendo essa catequese de falar pro corretor vender dental. Né? E a gente tem performado bem e visto os números, de novo, falando desses cortes que a gente está nessa crescente de produção. E aí, esse é o número geral de operadoras, mas isso também reflete para o nosso número de Odontoprev. O que eu falo para esse pessoal, né? Eu visito muita gente, né? Visito muito parceiro comercial em todo o estado de São Paulo, e ainda percebo que muita gente não tem o produto, né? Não explora esse produto. É um produto de baixa tecnicidade, você não precisa ter muita informação para você fazer uma venda. A jornada de venda não é uma jornada difícil. A gente tem uma jornada muito ágil e sem burocracia, toda online. Então é muito fácil fazer a venda, principalmente nesse mercado que a gente tem essa fatia melhor de penetração ou de oportunidades, que é a fatia do PME. Então o que eu falo para esse pessoal? Se você tem um outro produto, ou se você é especialista num produto específico, seja qual for, auto, vida, frota, saúde, não importa, você tem uma grande oportunidade de oferecer o dental por ter toda essa baixa complexidade na venda. Até comentamos isso na live, a gente deu alguns exemplos que a gente fez uma live a semana passada ou 2 semanas atrás, dando alguns exemplos para corretores, principalmente corretores generalistas, né? Como que ele pode explorar algumas oportunidades em carteiras, por exemplo, de auto, carteira de saúde, de frota e de vida. Né? Como que a Odontoprev pode apoiar esse corretor nesse sentido. O que a gente tem falado? Uma das nossas funções, aqui falando sobre Odontoprev, é a gente adequar a nossa atividade comercial personalizando isso para o corretor. Né? Como é que você vende? Como é que eu posso agregar valor para a tua venda e facilitar e agregar receita aqui para o teu negócio? A pergunta agora ela vai um pouco mais além. Que eu tenho perguntado ali no pessoal, o que você quer, o que você precisa para vender dental? E o que eu tenho percebido, Marquinhos? E aí fica para a galera aqui também, que estiver nos ouvindo e nos assistindo. Além do que, o que a gente tem percebido? Que o pessoal, ele quer vender, mas ele não sabe como. Ele não sabe de que jeito. Como é que eu começo? O que eu faço? Por onde eu vou? Então, o que eu estou perguntando para a galera agora é o seguinte. Você tem interesse em tentar explorar a tua carteira, em rentabilizar a tua carteira, em blindar a tua carteira com um plano odontológico? Ô, Amadeu, isso seria uma estratégia da Odontoprev para o interior? Falar um pouco com o corretor, aqui inserindo por Muito, Casa do Saúde, como assessoria, né? Assim, o que você acha desse negócio das assessorias, né? Ou assessoria homologada mesmo, muito. através da Odontoprev? Não, muito assim. é,
As assessorias para nós é um canal que a gente não explorava muito bem. E a gente tem hoje aqui no estado de São Paulo algo em torno de 18 mil, 19 mil corretores, né? Como eu falei, eu tenho uma equipe de 10. São 10 consultores estrategicamente espalhados, só que eu não consigo atender todo mundo. Então, o que eu preciso? Eu preciso de novos canais. E assessoria, para nós, é um canal muito importante. Para a gente, é muito importante ter a Casa do Saúde, e vocês estão sendo um destaque da Odontoprev. Mostrei isso no nosso último comitê. Casa do Saúde está em primeiro lugar ali como destaque nesse novo canal que a gente está explorando, que a gente começou agora esse ano. E a gente enxerga como um dos canais para a gente também ter essa capilaridade que a gente precisa. Eu, com meus meninos, eu consigo chegar em bastante gente, a gente tem acesso a muito corretor, só que eu preciso explorar mais. O corretor precisa conhecer um pouco mais dessas oportunidades que o dental pode proporcionar para ele, para a carteira dele. Então, a gente enxerga muita oportunidade também via assessoria e via casa do Amadeu, corretor aqui. tem Saúde. diferença o corretor generalista lá, tá olhando a gente aqui agora, falou, eu vou lá falar com a Odontoprev ou vou lá falar com a assessoria Casa do Saúde. Tem diferença ali, falar com a Casa do Saúde e falar com a Odontoprev direto? Diferença nenhuma. Oh. Diferença nenhuma. A nossa política a gente não diferencia a comissão. Se ele tem um código direto na Odontoprev ou se ele tem um código via assessoria Casa do Saúde, a comissão é a mesma. A gente não difere a comissão. Só que eu não consigo dar a mesma atenção através do meu time comercial como a Casa do Saúde vai conseguir dar para o teu corretor que já está contigo ou que você explora aqui na tua região. Apesar de eu ter uma pessoa aqui, de eu ter uma pessoa espalhada e ter assessoria em cada uma dessas regiões, a gente não consegue ter braço para atender tudo isso, por isso que é importante a assessoria estar na nossa estratégia comercial. Então, a gente precisa ter essa parceria e a gente entende que é importante que a assessoria também tenha esse viés comercial, né, de buscar parceiro, de trabalhar essas oportunidades no parceiro, com o apoio aqui da operadora para gerir negócios e essas oportunidades que aparecem no corretor. Então, lá o corretor que está assistindo a gente aqui da área 016, e se eu não me engano é 014 também, ali é Bauru, né? Da Casa do Saúde? É. Então, se estiver assistindo a gente, Marco, vamos falar um pouco mais de odonto, procura a Operação Casa do Saúde, procura lá o hashtag que a gente vai deixar depois aí, né? O arroba. Isso aí. É, legal. Isso aí. É o que a gente fala, né, Marquinho? Como é que eu posso te ajudar a vender? Né? E de novo, a pergunta vai um pouco além. Você tem interesse em vender o dental? E se tiver interesse em vender dental, procura logo a melhor dental do mercado, que é o Odontoprev, que tem mais de 9 milhões de beneficiários, é uma empresa multimarcas, é uma empresa multicanais, é uma empresa que tem uma capilaridade enorme, é uma empresa que é das 25 edições do Top of Mind, a gente ganhou 21, se não me engano, super consolidada. Para vender, vende logo melhor, né, Marquinhos? Justamente. Nesse ponto aí, a Casa do Saúde escolheu ser assessoria da Odontoprev também por isso, viu, Amadeu? Porque assim, a gente sabe que ela é a maior do mercado e entrega uma rede, entrega essa operação redondinha para o corretor, né? Além de, lógico, entregar o melhor comissionamento. Depois a gente pode falar um pouco mais, quem quiser. Então, assim, em cima disso, a gente não vai detalhar, mas assim, hoje dentro do mercado de odonto, a Odontoprev entrega o melhor bônus e a melhor comissionamento. É isso aí. Nós vamos falar do bônus já, né? Tem uma novidade aí para falar para vocês da campanha que a gente está lançando, que já está valendo a partir de junho. Eu vou falar mais para frente. Deixa aí para a gente falar mais para o final. Bom, Amadeu, assim, quais os diferenciais, então, da Odontoprev para o mercado? Certo? O mercado de corretor de seguro, eu não digo nem o produto direto para o cliente, mas é para o corretor de seguro. Então, assim, o que ele tem de diferencial lá dentro, né? Além do produto, que a gente sabe, poderia até falar um pouquinho do produto, os mais simples e tal, a gente pode ajustar. Vamos lá. O que a gente costuma falar pro pessoal aqui, né? Eu falo para todo mundo que a Odontoprev é uma alfaiataria de dental. Então a gente personaliza muita coisa lá dentro, desde a parte de produto até as personalizações para o cliente final, uma série de situações que a gente entende que a gente tem oportunidade de personalizar e a gente faz. Fora isso, de toda essa personalização,
A gente tem, e até mostrei isso no último bate-papo que a gente fez, que a gente tem uma série de programas que nos diferenciam diante do corretor. Então, o corretor ele tem algumas oportunidades para trabalhar no dental e a gente tem alguns programas para apoiá-lo nessas oportunidades. Vou dar alguns exemplos. Se você tem uma carteira hoje de dental, não sei, é o caso de alguns parceiros aqui da Casa do Saúde. Eu sei que a casa tem alguns corretores linkados via assessoria que são fortes em saúde e que tem uma carteira de dental. Beleza. Se você tem uma carteira de dental, a gente tem um programa que é um programa de tombamento. A gente pega essa carteira e trabalha numa condição específica, com preço específico, com produto, tudo alfaiatado, produtinho, plano, preço, cobertura, para a gente fazer esse tombamento, trazer a carteira e fazer um trabalho em cima de quem já tem carteira de dental. Ah, mas eu não tenho carteira de dental. Não tem problema, a gente tem um outro programa de cross, que eu tenho o meu call center próprio da Odontoprev, com mais de 60 PAs ali, que a gente empenha uma parte para ligar para a tua carteira, seja ela qual for, saúde, auto, vida, não importa. A gente vai montar toda essa alfaiataria de dental que seja personalizado para o teu perfil de carteira. Então, o meu cliente é desse tamanho, desse porte, dessa região, com essa necessidade. A gente monta um produto, monta um planinho, monta uma condição para fazer esse trabalho na tua carteira e a minha galera liga em nome não em nome da Odontoprev, aqui é da Odontoprev e tal, não, aqui é da corretora XPTO, que é o teu parceiro que está aqui nos assistindo e nos ouvindo, para fazer essa abordagem e oferecer. Não é uma garantia de que vai comprar, mas que vai oferecer. E aí, Marquinhos, tem outros tantos. A gente tem o programa Operações, que é um programa muito legal para venda e quem tem foco em PME. A gente tem o Esquadrão, que é um outro programa para quem tem interesse e foco em planos corporativos acima de 200 vidas. A gente tem o Odonto System, que é um super produto que a gente disponibiliza com rede dedicada. E a gente pode fazer isso para carteiras regionais ou para carteiras bem segmentadas, de algum nicho, algum sindicato, alguma região. Então é um negócio que a gente consegue também fazer. A gente tem o plano Priven, que a gente consegue fazer algumas coisas também bem nichadas, é um público muito exigente, nichado também. Então a gente tem esse produto que a gente precisa também explorar e cabe muito para algumas regiões e algumas oportunidades. Enfim, tem uma série de coisas que a gente Marvel, foca. com a sua experiência, o que faz um corretor de seguro ou um corretor generalista ou aquele que só vende saúde se destacar nesse mercado? É, assim, o que eu acho, assim, como o que eu vejo, né, do pessoal que se destaca, você tem duas coisas, né? Primeiro, aquele cara que gosta de dental e já vende dental e foca no dental. Então o cara já pegou a manha de trazer clientes do dental, tanto de trabalhar a carteira como trabalhar leads, né, captação de leads, e aí o cara já entendeu como faz essa captação de leads via, sei lá, internet como um todo, Google, Meta para lá, para cá, enfim. E aí é uma arte que a gente pode também explorar numa outra oportunidade. Mas esse cara que já entendeu esse jogo e joga bem isso, esse cara é uma boa oportunidade, é um negócio que ele já sabe fazer e aí esse cara consegue se diferenciar porque ele vende bem, né? Você tem os caras que são do mercado corporativo, né? E aí já tem uma carteira de mercado corporativo, uma carteira de grandes contas, e a gente também tem essa opção de explorar. E aí o diferencial desse cara é como a gente também entra como um produto diferenciado na carteira do corporativo dele. E tem o cara que está começando agora e a gente fala que ele tem que blindar a carteira dele, porque boa parte dos corretores, principalmente corretor de saúde, a gente percebe que o cara que tem o saúde, né, o corretor que tem o seu cliente ali no saúde e não tem o dental, ele está com uma porta aberta para vir um outro corretor que quer pegar esse saúde desse cliente, mas não consegue entrar porque já tem alguém lá, ele entra pelo dental. Aí ele faz um bom trabalho aqui no dental e aí ele começa a ganhar espaço para, vai cotar o saúde? Vou cotar aí com esse cara que já está aqui comigo. Eu vou contar com esse aqui do dental, porque esse cara do dental é bom, ele faz um bom atendimento, o serviço dele é muito bom, resolve, e as ofertas que ele me colocou aqui são excelentes, aí ele abre esse espaço para cotar os dois, e aí começa a briga ali e tal. Então blinda esse cara, põe o dental ali, e quem entendeu esse jogo e já está blindando essa carteira, não deixa o seu castelo desprotegido para vir outra corretora e ali tentar captar esse cliente. Olha, a Odontoprev, se o corretor precisar
da parte de marketing, de alguma coisa da Odontoprev, é possível colocar isso à disposição dele? Total, total, total. A gente, inclusive, põe o nosso time de marketing em reunião para entender o que esse cara precisa. Porque assim, cada corretora, primeiro, cada corretora tem um perfil, a governança ali da corretora tem um perfil também, a captação de clientes, cada um também tem um estilo, um jeito de captar cliente, e a gente respeita todos eles, né? E a gente adequa, junto com o nosso time de marketing, dentro das necessidades de cada um desses corretores. E Marquinhos, assim, é dentro de cada um. A gente não pega um cluster de corretor e fala, ó, vocês têm esse pacotinho aqui, use isso aí. Não, eu vou pegar a tua corretora, que quer fazer um trabalho de dental, galera que está nos ouvindo no nosso time, que quer fazer um trabalho de dental, e a gente vai entender o que esse cara precisa, vamos envolver o time de marketing para fazer todo esse trabalho de divulgação e aí orientar com relação à comunicação e aonde ir, para quando ir, qual a melhor forma, tal. Até na parte de captação de clientes a gente também apoia nesse Legal, sentido. então assim, o corretor que está vendo a gente, aquele generalista, mas que eu pretendo entrar nesse mercado, eu imagino entrar nesse mercado, tenho cliente, mas não sei como. Então assim, procura a Casa de Saúde, É isso a aí. assessoria, a gente vai lá, abre seu código, faz tudo e vamos trabalhar em cima desse marketing. Total. Criar uma imagem de odonto para aquela corretora, para aquele trabalho ali e acessar esse cliente dele, né? Assim, vamos apoiar essa coisa de entrar nesse mercado de odonto, de dental, que é um mercado que pouca gente trabalha, né, Amadeu? Eu quero que você falasse um pouquinho disso, sim. Existem muitos corretores, mas poucos especialistas nisso. Verdade, verdade. Marquinhos, você falou tudo. É a nossa mensagem aqui, né? De procura a casa, tem interesse, procura a gente aqui, a casa e a Odontoprev tem uma parceria muito forte e a gente junto vai entender a necessidade de cada um para ofertar a melhor condição para você blindar, fazer venda nova, trabalhar a carteira, enfim. Vamos explorar os programas que a gente tem para a gente fazer esse trabalho. Assim, a gente tem muita sinergia, né? A Odontoprev e Casa do Saúde. Eu acho que a gente consegue fazer bastante coisa junto. O que a gente precisa é trazer mais gente para esse jogo, né? E a minha mensagem aqui o tempo todo é tentar trazer mais gente para esse jogo. Desses 18 mil, 19 mil, Marquinhos, eu estou tentando puxar o número aqui. Assim, especialista de dental, se a gente tiver... A gente tem times especialistas, a gente tem vendedores especialistas, mas corretora e especialista... Aqui no estado de São Paulo, a gente deve ter, se a gente tiver 10, a gente está falando de muito. Se a gente tiver meia dúzia, eu acho que a gente está falando de muito. Esse corretor especialista. Pensa na oportunidade Não, é muito. que está nesse mercado. É gigante, gigante. Aqui, Amadeu, assim, Marquinhos, assim, a gente tem vendedor especialista, sim, a gente tem equipes especialistas, mas uma corretora inteira de dental, poucos. difícil, né? Poucos. Então, é uma grande oportunidade. A operação odonto, ela, assim, quando a gente fala de corretor, o cara precisa ter SUSEP para ter um código na Odontoprev, Amadeu? Não, não precisa. Então, assim, você está falando para mim que o cara que é vendedor de saúde, tem seu CNPJ lá, é um cara que já atua no mercado, ele pode ter um código na Odontoprev através da Casa de Saúde? Pode. A gente sugere que ele faça um código via Casa do Saúde, né? Via assessoria. Porque ele vai ter esse suporte um pouco melhor do que com a gente. Com a gente, um código direto ali vai ter uma meta, vai ter um compromisso que a gente explora ali com esses corretores. Então, você que está começando, a gente vai também te apoiar, corretor que está começando aqui, que quer começar com o dental, a gente vai te apoiar a entregar via assessoria, porque é melhor. O retorno, o contato, o suporte que a assessoria vai te dar vai ser melhor do que o meu direto da Odontoprev. Tá? A gente tem aqui um suporte direto, de novo, tem um time todo aqui à disposição, esse time apoia a Casa do Saúde, o Gui está aqui com vocês direto e apoia vocês nesse sentido, mas é muito melhor ele começar com vocês aqui via assessoria, fazer um trabalho e aí depois a gente vê o que a gente faz. Porque a comissão é igual, a comissão não muda em nada se ele tiver código direto comigo ou não. Só que se ele tiver código direto comigo, eu vou bater na porta dele lá a cada 3, 2 meses e falar, e aí, meu amigo, cadê a produção? Como é que tá? E tudo O mais. cara tem uma produção lá.
já vende odonto em A, empresa de odonto, B, odonto, mas não tem lá, não está com a Odontoprev ainda. É burocrático abrir um código na Odontoprev Nada, através da assessoria? nada. É muito simples. A gente está falando de alguns cliques, alguns documentos e o teu código está aberto. Ó, e em tempo, demora em média, Marquinhos, exagerando, a gente está falando de uma semana. Para você te acionar, acionou a Casa de Saúde passou, fez a parte do cadastro, que é aqueles cliques que a gente tem direto no nosso portal, vinculou com a assessoria, a gente tem a nossa validação interna lá, que é super rápida, demora alguma coisa em termos de quê? 3, 4 dias no máximo. Então a gente está falando num temporal aí de 7 dias e a gente está com esse código aberto. Sim. Então não tem muita burocracia. Facilidade. Bom, legal. Facilidade. Então, procurou assessoria, procurou a Casa de Saúde, traz o business de odonto, ou se não tem o business, a gente vai ajudar no processo, né? E aí, assim, a gente vai falando. O que é esse negócio do bônus aí? É possível o cara abrir um código e já tá valendo esse bônus para ele? O É corretor? possível. O nosso bônus, assim, a gente foca muito primeiro, né? A gente tem alguns programas, que é esses programas que eu comentei, dei alguns exemplos aqui. E como a gente trabalha muito com essa alfaiataria, depende do programa que você se enquadra, se é que você se enquadra em algum programa, você pode ou não ser elegível a esse bônus. Beleza? Beleza. Fora isso, se a gente pegar de forma geral aqui a nossa carteira de corretoras, a gente coloca uma campanha, que é a campanha que a gente lançou agora em junho, que eu quero falar aqui para vocês. Podia ter trazido alguma coisa para mostrar aqui, A gente né? vai colocar, Né, depois a gente vai depois colocar. você Nos põe aí. cortes, a gente Boa. vai colocar, deixa com a gente. Assim, o Madeu, ele trouxe esse negócio, a gente até pediu para o Madeu, traz alguma coisa pra gente lançar para os corretores e tal, assim, eu nem tô sabendo o que é. Ele vai falar aqui agora e assim, a gente vai tocar, vai ser surpresa para mim também, viu, Madeu? Marquinhos, eu vou falar aqui, depois você põe na tela pra galera aí pra mostrar essa campanha de junho, que é uma campanha sensacional, que é uma campanha de PME, tá bom? Então, quem tiver clientes PME, a partir de 3 vidas, Até 99. até 199, 199. a gente está pagando um bônus de R$ 37,00 por vida. Então, assim, tem para ser elegível, tem que ter um mínimo de 30 vidas. Uhum. O cara tem que ter uma produção de 30 vidas no mês. Isso é pro CNPJ, não é pro vendedor ali. A gente vai pagar pra corretora. A corretora, tendo esse mínimo de 30 vidas, a gente vai pagar R$ 37,00. Então, vou dar um exemplo aqui em termos de dinheiro. E você não tem no mercado uma campanha tão agressiva quanto essa que a gente está colocando agora no ar em junho. Se vender 100 vidas, Marquinhos, se vender 100 vidas, a gente está falando um bônus de R$ 3.700. 100 vidas. A nossa média de 100 vidas em termos de ticket tá mais ou menos ali na casa dos R$ 20. Então o cara vai produzir em comissão algo em torno de R$ 2.000 e vai ganhar extra de 3.700. Então hoje ele vai ganhar mais de bônus do que de comissão. Do que de comissão. A comissão, esses 3.700 versus o agenciamento dele de comissão, que é de 2, dando esse exemplo de 100 vidas aí, é um ticket médio de R$ 20, o cara faz R$ 2.000 ali e ganha mais 3.700, é quase mais 200%. É quase 200% em cima do que ele já vai valendo, então assim, valendo para junho, hoje nós estamos no dia 4, corretor que já está com o código lá, já está valendo. É isso aí. O cara, se ele correr, se é o código para cá e se essa produção, tá valendo. Tá valendo. Boa. Vai ganhar, boa. vai receber. Muito legal. E vai receber direto, tá, Marquinhos? Que em nosso formato de assessoria, o Odontoprev Casa, a comissão é toda direta e o pagamento também é todo direto, tá? Então ele recebe a comissão direta do Odontoprev para o seu sistema multinota de assessoria e recebe a bonificação também direta do Odontoprev. Então é rápido, processo super sem burocracia e rápido, que é para dar, inclusive, essa agilidade aí pro pessoal, né? Muito bom, muito bom. O Amadeu, para a gente finalizar, qual que é o conselho que você dá então para o corretor, né, que ainda não trabalha com odonto, que ainda nem nunca mexeu com isso, tá lá vendo a gente, falando, nossa, existe um negócio aí, eu tenho uma carteira, que é o conselho que você dá para esse pessoal?
É assim, primeiro, o mercado de odonto é um mercado que vem e cresce desde 2006, de novo, né? Cresce desde 2006, cresce em períodos de 2, 3 anos, mais de 2 dígitos. Então, é um mercado que tem muito potencial e muita oportunidade. O Brasil, ele tem 215 milhões de habitantes, mais ou menos, mas a gente tem uma população assistida em planos odontológicos de mais ou menos 35 milhões. Então, a gente está falando, Marquinhos, de 16% da população coberta com plano odontológico. A gente tem mais uma porrada de gente que tem a possibilidade de ter esse produto, que é muito bom em termos de custo-benefício, é muito fácil para o corretor vender e a gente tem toda essa facilidade e essa segurança que a Odontoprev disponibiliza. Minha dica para esse pessoal que quer entrar no mercado de dental: procura a casa, a gente vai junto, entender a necessidade de cada um e montar a melhor forma, o melhor programa e tentar atender comercialmente qual a melhor forma da gente fazer essa parceria e você ganhar dinheiro com dental, a gente também trazer cada vez mais acesso à odontologia para a população brasileira. Se a gente está falando de uma população economicamente ativa de 100 milhões, dessa população nossa de 215, se a gente está falando de 100 milhões, é uma população que pode comprar um plano odontológico, a gente tem 35 milhões, a gente está falando de 65 milhões ainda de pessoas que podem comprar um plano e poderiam e talvez não conhecem os benefícios do plano odontológico. Se o corretor não conhece muitas vezes, então boa parte da população também não conhece. Então tem muita E oportunidade. aí, olhando para o lado do corretor, olhando a carteira dele, se ele não está olhando aquela carteira que ele tem lá, um outro corretor está olhando e vai entrar na carteira dele, generalista, através do odonto. A gente estava até conversando esse dia sobre isso, né? O cara, o corretor tem uma carteira, não oferece o odonto para aquela carteira de cliente dele, e vai ter um outro corretor lá entrando dentro dessa opção de carteira dele aí, fazendo um bom trabalho no odonto, entregando um odontoprev que não tem muito trabalho para ser feito, Isso aí. e fidelizando o cara, e pode ser que ele perca um negócio que ele tem já fixo, porque não ofereceu o odonto. É isso aí. É isso aí. É o que a gente fala de blindar a carteira. Uhum. Né? O corretor que hoje não oferecer serviço, ele está correndo um risco. Né? E dentre esses serviços é você ofertar outros produtos. Então, você não ficar só com 1, 2 produtos na tua carteira, e se você não quer se especializar, você tem a oportunidade de ter a assessoria como um braço para fazer toda essa jornada de venda. Nós, Odontoprev, a gente faz muito isso lá. A gente faz toda a jornada de venda. A gente pede para nos coloque na frente dos clientes. Você simplesmente faz essa oferta, nos coloca na frente dos clientes e a gente faz o resto. A gente desenrola todo o resto para você. Junto com a casa, a gente põe o cliente para dentro, a gente negocia, a gente faz a venda, ele recebe a comissão e sai todo mundo feliz. Ele brinda a carteira, aumenta a receita da companhia dele, a gente coloca mais odontologia no mercado e a gente está dando esse suporte o tempo todo para você aqui, desde a época do momento da venda até o fechamento do negócio. Amadeu, Sessão, né? eu queria agradecer, né, essa conversa aqui, agradecer essa oportunidade de estar ajudando o corretor, ajudando o mercado a entender um pouco mais de odonto. Foi rápido demais, mas assim, eu acho que isso vai ajudar o pessoal do interior, do 016, do 014 aqui, que está com assessoria Casa de Saúde. Agradecer essa oportunidade de ser assessoria Odontoprev. A gente é bem grato por isso, viu, Amadeu? E falar isso de boca cheia, que a gente é uma assessoria do Odontoprev, porque vocês são grandes. E assim, a gente escolheu vocês, Odontoprev, a gente não é assessoria de nenhuma outra operação de odonto, somente da Odontoprev por acreditar nesse negócio. Então, o corretor que está vendo a gente aqui, a marca Casa Saúde acredita muito nessa operação Odontoprev e acredito que fidelizar esse cliente via odonto é ajudar ele a melhorar a performance junto com o cliente. Né? Então, assim, agradeço muito isso. Espero que a gente tenha mais algumas conversas como essa aqui, avançando com esse negócio da campanha. Gostei muito, obrigado por esse negócio da campanha aí. Assim, um negócio exclusivo para o corretor assessorado. A gente traz o código para cá. Quem tá meio perdido aí também, que tem código Odontoprev, se quiser vir para Casa de Saúde, pode, Amadeu? Pode, claro, Joia. sem problema nenhum. Assim, muito obrigado, Amadeu. Para finalizar, deixa o seu recado aí pro pessoal, deixa o seu recado pro mercado do interior do estado de São Paulo, onde a gente está aqui.
É, Deixa aí, Amadeuzinho. Marquinhos, eu que agradeço, tá? Para nós é um prazer aqui estar com a Casa do Saúde nesse projeto novo de assessoria aqui na Odontoprev. A gente tem muito trabalho pela frente. O interior é uma potência, né? Muito grande, a gente sabe disso. E a gente tem bastante coisa para fazer, né? Tanto em corporativo, como no segmento de PME, até no pessoa física, odontocista, enfim. Muita coisa que a gente pode fazer. Só pedir para a galera procurar a casa, a gente ir junto, tentar explorar junto. De novo, não tem segmento que a gente não consiga fazer, ou não tem corretor e tipo de corretor, ou perfil de corretor, que a gente não consiga atender e explorar essa oportunidade dental. Só queria deixar para você aqui uma lembrancinha da Odontoprev que eu trouxe aqui pro podcast, que é uma para você e uma pro Cleiton. Opa, Tá? obrigado. Você entrega lá Vai para ser ele, entregue, vai ser entregue. tá bom? A garrafinha da Odontoprev A aí pra Operação gente. Casa da Saúde, ô Amadeu, agradece muito isso, esse envolvimento de vocês com a gente. O interior do estado de São Paulo agradece essa operação, estava carente disso. E assim, essa energia que vocês estão dedicando para a gente aqui, agradecemos demais, demais. Boa. Agradeço a vinda de você de São Paulo para cá, né? A do dispêndio de tempo, de estar aqui com a gente, no nosso interiorzão aqui. Obrigado, Madeuzão. Eu agradeço. Boa estadia aqui em Ribeirão Preto e conte com a gente, com a Casa de Saúde e Assessoria. Valeu, Marquinhos. Um Valeu, galera.